Woody's Cast. Sejam bem-vindos ao episódio número 12 de Woody's Cast. E hoje meu convidado é prefeito, é jornalista, é marqueteiro. Dizem que ele é vidente, dizem que ele já foi policial, eu não sei. Mas meu convidado de hoje é Miltinho Aragão, prefeito de São Mateus, e que faz parte da coordenação da pré-campanha do pré-candidato a governo do estado, Orleans Brandão. Seja bem-vindo, Miltinho. Muito obrigado, Woody's Cruz, do Woody's Cast, com muito sucesso, né? Assisti recentemente a passagem por aqui do Orleans, muito representativo a sua vinda aqui, e é um prazer enorme estar no Woody's Cast. Beleza, Miltinho, esse podcast ele é um podcast de política, né? E tem um assunto que praticamente todo mundo que vem aqui a gente acaba abordando. Se trata de Orleans Brandão e Eduardo Braide. Tem muita gente diz que não tem polarização, mas para mim tá claro, e eu acho que para todo mundo tá claro que existe sim uma polarização já encaminhando, né, entre os dois nomes, Eduardo Braide e Orleans Brandão. Agora, Miltinho, o Orleans, ele vem trabalhando a política tradicional, como a gente conhece, com alianças com os políticos, tendo aquele diálogo, enfim, algo que a gente já sabe como é que funciona. E o Eduardo Braide, ele... tem gente até que me diz que ele não tenta mostrar, ele faz, mas eu costumo dizer, ele tenta mostrar uma imagem com um discurso antipolítica, né? Buscando alianças com algumas pessoas e até fechando a porta para outros entes políticos conhecidos. E existe muita reclamação disso no meio político, é difícil conversar com o Braide, enfim. Ele apresenta isso, mas, por outro lado, em determinados momentos, ele busca, sim, essa política tradicional. E aí você, como analista, como marqueteiro, como prefeito, experiente, como é que você analisa esse momento? Que é uma eleição atípica, é meio estranho, às vezes eu não consigo nem entender o que está acontecendo. Na verdade, ele usou uma estratégia inicial de ser um antipolítico. E logo ele saiu desse foco e passou a ser o político tradicional. Dia atrás dos políticos, cercado de políticos, diariamente anunciar um político tradicional ao seu lado. A origem dele também vem da política, o pai foi deputado, foi presidente da Assembleia, muito identificado com a política. Ele tentou fugir desse campo por ser o campo mais forte da estrutura de governo. Então mas Braide está rompendo com o discurso inicial na pré-campanha? A estratégia inicial foi de romper, né, com a estratégia de ser governo, de se apresentar como uma espécie de outside, de o diferente, de o antipolítico. E não funcionou. A prova de que não funcionou, que nas primeiras visitas que ele fez ao interior do Maranhão foi muito frágil. E aí ele passou a adotar os políticos lhe representando nas andanças pelo Maranhão. O que ele, pensou é que ele, não tendo prefeitos, não tendo a base política do Estado, não tendo os deputados estaduais e federais, ele caminhou para tentar ser diferente. E não emplacou, e não deu certo. E aí ele mudou de trajetória, ele mudou de rumo para tentar equilibrar o jogo. Ultimamente, você vê que tem até na sua rede social a provocação de quem possa ser os seus aliados, não é? O aliado do Senado, o primeiro a ser escolhido, o candidato a vice, ele se apresentou logo numa região para tentar emplacar uma região, para poder sempre se apresentar numa região e tentar fazer diferente com um candidato específico daquele território, e aí não tem dado muito certo. Enquanto o Orleans contra-atacou, apresentando no que ele tem mais forte, que é a estrutura montada município a município. Por que o Braide se apresenta muito forte na ilha? Porque ele dominava o território como um político, como o prefeito, como o gestor.
E ele esqueceu que essa mesma força de gestor, porque estava no mandato na capital, cada prefeito, em cada território, em cada município, cada um também tem sua força. Então, a força do ex-prefeito Braide da capital é a força de cada prefeito Maranhão afora. O Maranhão é um estado muito grande, é um estado maior do que Portugal, com 217 municípios. Se você pensar que a eleição ela vai ser a disputa municipalizada, ele já entra em desvantagem. Mas aí É eu uma te espécie pergunto, do atual X1. Vamos pensar no X1 que se fala Sim, muito no futebol. sim. Então, é 1 por 1, então na capital ele se apresenta bem. Mas será que ele se apresenta bem no X1 da força de cada estrutura municipal se apresentando, fazendo, botando a sua força para valer em todo esse estado? É complicado. Agora me diz uma coisa aqui, com base no que tu está me dizendo, o Braide, né, a força é inegável na região metropolitana, principalmente São Luís, digamos assim. Mas vai partir para uma briga, né, em busca de votos em municípios governados por outros prefeitos. Então, qual é a diferença do prefeito Eduardo Braide, Miltinho, para os outros prefeitos das suas cidades? Será que o Braide ele está acima desses outros prefeitos? É porque ele vende uma imagem, eu acabei de falar, o território que ele domina, o eleitorado daqui conhece o ex-prefeito Braide como gestor. Mas lá no município de São Mateus, de Piritoró, de Alto Alegre, de Matões do Norte, de Itapecuru, de Imperatriz, aquele eleitorado conhece o gestor e conhece como funciona a gestão. Então ele se refere, ele se reporta a quem está no controle daquela gestão, dos direcionamentos estratégicos da vida do povo. Então veja, se você, por exemplo, São Luís, se você tirar a estrutura da saúde do estado, desaparece toda a estrutura que atende a população de São Luís. E o povo iria para as ruas, e o povo iria para a porta das prefeituras. Qualquer prefeito do interior do Maranhão, ele tem que dar satisfação da maternidade, de onde nasce a criança, os serviços de urgência, a pessoa que tem um trauma no acidente de moto, de bicicleta, no caminho do trabalho, ele é atendido por uma unidade municipal. Sim. Ele tem que Sim. atender ali ou na sua região, A saúde ela é descentralizada, ela é criada toda uma rede de apoio e tem os municípios de referência. São Luís, qual é a referência da saúde? Se uma pessoa precisar ser atendido num bairro, ele procura quem? Ele procura uma UPA. A UPA é do Estado. Sim, sim. Se ele precisar ser referenciado para um hospital de referência, ele vai optar pelo Hospital da Ilha, o Hospital Macieira, Juvencio Matos. Esses hospitais são da rede do Estado, não são do município. Se ele tiver um trauma em São Luís ou no interior do Estado, ele vai procurar o quê? O HTO. O HTO é uma unidade do Estado. Esses serviços todos em São Luís, eles são de referência e de manutenção do Estado. Mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Mas quando o Braide, ele gerencia o Hospital Socorrão, que atende muita gente que vem de outros municípios. Aí você vê aquelas ambulâncias de várias cidades, enfim. Nesse lance do Socorrão, ele não acaba ganhando espaço interior adentro, afora? Só vem para o Socorrão quem não tem para onde ir. O Hospital Socorrão, 1 e 2 é porta aberta. Quando diz Socorrão, você já está pedindo a atenção de alguém, de um prefeito, de um líder, de um vereador, para lhe tirar dali. Porque é o último lugar para onde ir, para quem não tem onde ir, para quem não tem opção para onde ir. Na hora que alguém dá entrada no Socorrão 1 e 2, você que é um dirigente político, que tem uma amizade com alguém, vai receber uma ligação pedindo para o paciente ser regulado para um desses hospitais que eu acabei de falar. Hospital da Ilha, Carlos Macieira, Juvencio Matos, HTO, quando é questão de trauma. Por quê? Porque eles não se sentem seguros nos hospitais Socorrão. E o Hospital Socorrão, eles têm recursos, o município de São Luís tem recurso
recebidos de 126 municípios do interior do estado. Pouca Mas, gente mas, sabe mas, disso. mas geralmente os prefeitos de São Luís que passaram reclamam, é porque a gente recebe muita gente do interior, se o interior estivesse cuidando lá se a cidade do interior estivesse cuidando dos seus pacientes, nós não teríamos essa grande demanda. Agora tu está me dizendo aqui, Milton, Eles reclamam, que eles mas recebem recursos. eles reclamam, mas não dizem a verdade, que é de receber recursos do SUS para gerenciar esses atendimentos. São 126 municípios que são reportados os recursos, direcionados os recursos para São Luís atender estes pacientes. Então não é de graça. Não é de graça, não é favor, não é nenhum favor. É a rede SUS que é assim direcionada. Então, eles recebem os pacientes de média e alta complexidade, que não está sendo atendidos lá no município, e aquele município tem o recurso destinado para a capital São Luís. Mas precisa alguém colocar o dedo na ferida e dizer que esse recurso ele deveria ser melhor gerenciado para que o paciente fosse melhor atendido. Então, quando eu disse há pouco que o paciente de qualquer cidade do Maranhão, ele nunca quer ir para o Hospital Socorrão 1 e 2. Ele só vai se ele não tiver opção, ou se ele for levado pelas circunstâncias. Por ser um hospital porta aberta, ele chega no hospital para ser atendido na emergência. Mas logo, logo, ele vai procurar um político, ele vai procurar um amigo, ele vai procurar uma pessoa da família para tentar levá-lo para um hospital de referência. E esses hospitais de referência são todos do estado do Maranhão. Hospital Ilha, Hospital Macieira, o HTO, Juvencio Matos. Se uma mulher for ter uma criança em São Luís, ele procura qual maternidade? Maternidade Marli Sarney. Marli Sarney, referência. Se sair da Marli Sarney, Benedito Leite. Essas maternidades são de quem? Do estado ou do município? Do estado, né? Do estado. Se você fizer uma enquete, uma pergunta no seu podcast, para qualquer paciente de São Luís, você prefere o Hospital Socorrão, qualquer um deles, um ou dois, ou você prefere o Hospital da Ilha ou Macieira? Vai dar 10-0 Hospital Ilha ou Macieira, que são os hospitais do estado. Se procurar, você teve um trauma e você escolhe entre ir para o Socorrão 1 e Socorrão 2 ou para o HTO, que é um hospital de alta resolução, de complexidade na área de trauma. Ele vai para o HTO. Então você vê que na hora que você confronta, que você informa a população que às vezes, por não ter dificuldade em São Luís para ter o atendimento, ela não se preocupa para saber qual a origem da manutenção, de quem cuida do quê. É justamente o que eu quero te perguntar, é o seguinte, beleza, eu até concordo contigo, né? Concordo contigo. Mas por que então, já que o próprio Estado ele acaba disponibilizando para a população equipamentos muito mais eficazes e que a população se sente muito mais segura, mas por que o Braide, em São Luís, se tornou essa potência? O governo não soube vender direito seu serviço? Eu já fiz essa pergunta para o Orleans também. Também, porque a população de capital, ela se preocupa muito mais com a mobilidade urbana. Ela sai para as ruas e quer chegar no serviço, e quer voltar para casa. E percorre as grandes avenidas. As grandes avenidas estão asfaltadas, requalificadas, mérito, palmas. Mas o governo também fez. Não, também fez e fez muito. Mas se você for ver, não quero aqui denegrir, criticar a imagem do ex-prefeito Braide. Longe disso, foi meu colega prefeito até outro dia. Mas vamos para um confronto de dados, de informação, muita coisa não resiste, UDS, não resiste. E aí eu faço questão de fazer algumas comparações. Nós acabamos de falar de saúde. Certo. E eu estou falando de um dado importante e reconhecendo da mobilidade. Requalificação asfáltica e os retornos que desapareceram facilitou a vida do trânsito. Mas se tu tirar de São Luís, que tem uma receita muito boa, gigante, que não depende de governo do estado, de absolutamente nada de ser atendido com ajudas estaduais, que não depende absolutamente nada de ajudas do governo federal, embora tenha recebido muitos milhões, mas tu tirando a mobilidade urbana e a requalificação asfáltica, o que o governo Braide se sobressaiu? Saúde eu acabei de falar, ninguém
escolhe entre o Socorrão e o Ilha, o Macieira, Juvencio Matos, o HTO. Se tu fizeres Isso é fato. a pergunta, ninguém vai escolher o Hospital Municipal. Vamos para a educação. Quem é que conhece algum mérito na educação? Uma escola bilíngue, uma escola que fez destaques no esporte, uma escola que trouxe grandes aprovados no Enem, que gerou grandes nomes na área educacional. Algum feito dentro da educação, você também não conhece. Vamos sair da saúde, da educação e vamos para a segurança. Se tu tirar a segurança do Estado, não é? Se você tirar os homens das ruas, se você tirar o vídeo monitoramento, qual é a contribuição do município de São Luís para a área de segurança? Tem os carrinhos da SMTT multando em todos os cantos, em todos os quarteirões, e os pardais, né, multando todo mundo, toda hora, arrecadando milhões e bilhões e milhões. Eu fiquei surpreso, por exemplo, Brade defendendo redução disso, daquilo, de receitas, mas ele não lembra que arrecadou bilhões e bilhões e bilhões com as multas, com os pardais em cada 150 metros. Outro dia eu parei, cheguei no aeroporto para pegar o carro e o pessoal que foi me buscar colocou no estacionamento próximo ali. Ele não estava em área proibida, mas ele já foi dizendo, olha, o rapaz acabou de multar. Já estava com a pranchetazinha na mão, anotando a placa e estava fazendo com todos os carros. Ou seja, uma indústria de multa. Então, só para concluir o raciocínio, eu falei de educação, também não tem nenhum comparativo exitoso. Semana passada, eu fui com 56 jovens aprovados no Enem do Pré-Universitário Municipal de São Mateus. A presença do governador para fazer uma fotografia, não é? Para ser exaltados merecidamente, vindos da rede municipal e estadual, alunos do município que ingressaram na universidade, que foram aprovados no Enem, né? Por mérito, alunos, repito, da rede municipal e estadual, no município de São Mateus. Voltando bem aqui para a educação, eu já ia esquecendo, vou voltar já para a saúde, mais um ponto. Eu tenho a Casa de Estudante Universitário em São Luís. Não sei quanto. Mantida pelo 100% do pelo Tesouro Estado. Municipal. Sim. Tesouro Municipal. Municipal. A Ah. Casa do Estudante Universitário. Esses jovens são aprovados, um número cada vez mais crescente, e aí eu tive que ter a Casa do Estudante Universitário em São Luís para abrigar os alunos do município de São Mateus, porque alguns de situação de vulnerabilidade financeira estavam voltando para a cidade. E o município passou a bancar uma casa para que esses estudantes aprovados no Enem pudessem também se manter na capital. Eu estou te dando mais uma situação. São Mateus, por exemplo, no esporte, nós fomos campeões sub-17 ano passado, representamos o Maranhão na Copa do Brasil, saímos para o Bahia, fomos o campeão maranhense sub-20, representamos o Maranhão na Copinha São Paulo, temos escolinha de futebol, temos algumas coisas a mostrar. E eu, confesso, não conheço em São Luís investimento nessas áreas. Eu tenho o TEA+, que é um centro de transtorno do espectro autista. Eu atendo aproximadamente 400 crianças, São Mateus e região, bancada pelo município. Estamos tentando agora conveniar e receber algum recurso do Ministério da Saúde, do Governo Federal, para contribuir nessa ação, né, que é uma ação importantíssima. Em São Luís do Maranhão, para sua surpresa, eu não conheço um centro TEA. Tem um espaço TEA no hospital municipal da Alemanha, um espaço TEA. É diferente de ter um centro TEA. E olha que o comparativo é capital de São Luís com o município de São Mateus. O prefeito Brade foi na cidade e eu fiquei chocado com mais uma situação. O desconhecimento, como pré-candidato a governador, da realidade do Maranhão. Em duas perguntas que ele fez, numa breve visita que fez, não é, no município de São Mateus em pré-campanha. Ele perguntou, Ali rendeu, né? ele perguntou, por exemplo, para um aliado local, como é que estava o projeto Salangô. Ora, no momento que ele pergunta como pré-candidato, é porque ele não sabe, é porque ele não conhece. Ele deveria, ao invés de perguntar, ele dar uma aula de Salangô, fazer uma proposta de Salangô, que é da produção de arroz, de hortaliças, de hortifruti, ele tinha que apresentar. Então, quando ele pergunta, vem
uma resposta de imediato na cabeça de qualquer cidadão, especialmente de São Mateus. Se ele pergunta, porque não conhece. E a resposta foi pífia. A resposta foi que, e até vexatória, que os produtores de São Mateus, especialmente de Salangô, estavam passando fome. E isso causou uma revolta na cidade dos produtores. Porque São Mateus se destacou como o maior produtor de arroz do Maranhão. Uma potência ali, né? E na área do Salangô, mais ainda. Como é que o pré-candidato, por informação de um terceiro na cidade aliado, vai sair dizendo para o Maranhão que o povo de projeto Salangô está passando fome? Segunda coisa, ele perguntou também como era a saúde de São Mateus, hospital regional, para poder fazer uma referência negativa ao hospital do Estado. E aí a informação também foi equivocada, de forma que ele não conhece o Maranhão. E aí ele atestou, confirmou, né, na teoria dele, na informação precipitada e equivocada, de que o hospital regional não fazia cirurgias e que ele ia fazer do hospital de São Mateus regional igual ele faz com Socorrão, se ele for governador. Que ele ia transformar o Hospital Regional de São Mateus igual aos dele de São Luís. Os deles são Socorrão 1 e o 2. O que ocorreu? No dia seguinte, as pessoas estavam na rua, na rede social, dizendo que não queria que ele transformasse o Hospital Regional Socorrão igual ao de Socorrão. Porque em São Mateus, nós temos, esse hospital que ele se referia, cirurgia sim, de qualidade, regulação de pacientes regulados de outros municípios, UTI e a melhor maternidade da região e talvez uma das melhores do estado. Uma maternidade muito qualificada. E ele foi afirmar em rede social de que nada funcionava. Então, eu só concluo em dizer que as andanças dele pelo Maranhão têm sido, não é, eu não encontro nem a palavra, ele tem caído em muito equívoco porque ele não conhece o Maranhão. E ao não conhecer o Maranhão, ele não pode governar bem o Maranhão. Ele não pode propor mudança no Maranhão. Ele não pode passar confiança ao eleitorado do Maranhão. Isso me preocupou muito, independente da minha questão de ter lado, de ter a minha decisão enquanto eleitor, enquanto cidadão, mas me preocupou muito um candidato que está polarizando, é evidente, de dar informações tão equivocadas com relação aos municípios e o estado do Maranhão. Agora eu te pergunto uma coisa, tu enquanto prefeito, porque veja bem o que você está me falando aqui. Esse caso eu acompanhei, né? Mas hoje eu estou te ouvindo aqui e me demonstra aqui um desconforto. Braide foi um prefeito até outro dia. Então, assim, chegar no município, olha, galera do Braide, eu estou aqui argumentando, porque vocês gostam de querer ir para os comentários aí e tá dando pancada na gente. Mas eu tenho que argumentar com o meu convidado aqui. Meu convidado é um prefeito. O Braide foi prefeito até outro dia. E quando o Braide chega no município e faz da forma que o Milton está dizendo, ó, tudo que ele passou foi equivocado. Como é que o prefeito se sente atingido dessa forma? Porque você está me dizendo que tudo que ele falou foi equivocado. E eu estou replicando justamente pelo grave equívoco cometido contra o município de São Mateus. Mas isso não tem ocorrido só em São Mateus. Eu tenho visto notícias de que por onde ele anda, ele tem tratado dessa forma. O prefeito Carrinho de Viana, por exemplo, o desafiou recentemente para apresentar uma creche da qualidade que o prefeito Carrinho tem em Viana e que, porventura, ele tivesse em São Luís. E saiu demonstrando as qualidades do que se apresentava lá no governo municipal de Viana. E o ex-prefeito Braide não topou o desafio, não deu resposta. Eu entendo que o silêncio foi porque ele não teve as condições para fazer o confronto. Se a gente sair, nós já falamos de saúde, nós já falamos de educação, e até agora nenhum projeto exitoso para o Maranhão ele se apresentou. Eu vou só lembrar uma coisa aqui. Jackson Lago, do governo Jackson Lago municipal, teve projetos muito exitosos no cinturão verde da zona rural de São Luís. Você sabe que na zona rural de São Luís tem um cinturão verde importante, muitos produtores, agricultura familiar. Qual é
o projeto que alguém conheça do governo do ex-prefeito Braide que ajude esses produtores, esses agricultores familiares. Eu não conheço, eu desconheço por completo. Então, se você for passar pelas diversas áreas, pelos diversos temas de uma gestão, eu não vejo nada que possa me encher os olhos para que eu possa tê-lo como o prefeito que foi apresentado, pintado, como você disse. Será que pecaram na informação? Será que não houve um excesso de informação? A gente passava pelas ruas, a cada 100 metros, por exemplo, tinha uma placa. São Luís transforma, São Luís transforma. Quem sabe tenha sido isso. A cada 100 metros tinha uma placa dizendo isso. Mas quando você vai fazer esse confronto que eu estou fazendo aqui, que eu estou apresentando como cidadão, como eleitor, e aí eu sei que alguém vai bater, muita gente vai bater, vai para a rede social, os robôs e mesmo os que o defendem, é um direito, mas me apresentem concretamente, antes de fazer esse confronto, antes de fazer esses rebates, nestas áreas, quais são os projetos exitosos que mudaram a vida do povo de São Luís, que não seja mostrar a questão da mobilidade urbana e requalificação asfáltica. E com detalhe, nas principais vias, se você partir para a zona rural, as primeiras chuvas já destruíram os argumentos de ser este grande prefeito. Beleza, agora, veja bem, aqui, tanto aqui quanto acompanhando em redes sociais, eu me atrevo a dizer que esse teu contraponto aqui, diante de como se apresenta o Eduardo Braide, o pré-candidato Eduardo Braide, ex-prefeito de São Luís, como o grande salvador de São Luís, foi o melhor contraponto que eu já vi até agora. Aí eu te pergunto, Milton, o que você falou faz sentido, tá? A pessoa que está em casa, que vai parar para analisar, refletir sem paixão, ela vai ver que tem algum rumo no que você está me falando. E eu estou aqui atento a cada palavra sua. Mas por que o grupo, não só do Orleans Brandão, como até de outros pré-candidatos, né, que alguns até deixaram de ser, tem essa dificuldade de mostrar fazer esse contraponto e mostrar para o eleitor, como você mostrou aqui, você mostrou a questão da saúde, socorrão, com o Braide, mas você mostrou outras opções do governo do estado. Você fez esse contraponto aqui. Qual é a dificuldade? Por que os adversários de Braide não conseguem, até o momento, fazer um confronto e mostrar para a população essa realidade que tu está me mostrando aqui? E convencer a população. Onde é que está o problema aí? Onde é que está a dificuldade? Primeiro, não houve enfrentamento disso, né? A Câmara não fez o enfrentamento de dados e informação. Com todo respeito aos colegas, amigos diversos que eu tenho na Câmara, não vi esse enfrentamento de informação de dados, cruzamento de dados. Igualmente a Assembleia, os deputados, né, me parece que ficaram meio temerosos de enfrentar o Braide. Então o Braide correu solto esse tempo todo. O Braide correu solto, com as placas pela rua, São Luís se transforma, uma mídia digital muito forte, tudo estrategicamente pensado, tudo bem idealizado, no tempo e no modo, e criaram um gigante, especialmente na ilha, e São Luís, evidentemente, que reflete no interior do estado, que as pessoas vêm para cá, sim, não é? São informadas. Muitos desses benefícios, eu acabei de dizer, são do estado, muitas vias são do estado, o hospital, a saúde é do estado, muitas vezes o lazer é do estado, o esporte é do... O Nilzinho Santos passou 2 anos fechado, você sabe disso, não tinha nem aonde os clubes profissionais jogarem. E eu pedi para jogar em São Mateus, em Cantanhede, no interior do estado, porque não tinha as condições do Nilzinho Santos numa reforma de um certo período. Eu estou falando no sentido do esporte e falando diretamente do Nilzinho Santos. Aí vai dizer, o Estado de Castelão. O Estado de Castelão é quem sempre socorreu os clubes maranhenses. Teve lá um momento que teve algum problema, o estádio municipal já não pôde fazer, né, de salvar os clubes de poder sequer jogar. Então, se você for em qualquer área, eu já fiz essa progressão de visitar, né, com olhares de dados, de informação, essas áreas todas, não vi nada que se sobressaia, né, que possa ser aquele diferencial de um gestor que tem a supremacia sobre todos os demais. E aí eu quero só lembrar de uma coisa. Ele também se convenceu disso. O ex-prefeito Braide se convenceu de que ele era
o suprassumo dos prefeitos gestor do Brasil. Chegou a ser apelidado do maior do Brasil pelas redes sociais. E aí, na hora que ele saiu do Estreito dos Mosquitos, que ele foi confrontado, eu acabei de dizer, de Viana, confrontado de São Mateus, repare que ele nunca mais fez qualquer menção de ele ser o maior de todos. Porque ele não resistiu ao debate, ele não resistiu aos fatos, ele não resistiu ao confronto, ele não resistiu às primeiras chuvas de São Luís. As primeiras chuvas de São Luís, a cidade ficou debaixo d'água, o povo gritando, as pessoas presas dentro dos carros, sem poder sair. Mas ele virou esse gigante, como você falou. Será também que não foi a falta de seus adversários acreditarem que ele de fato iria abandonar a prefeitura, renunciar à prefeitura para disputar o governo do Estado? Perfeitamente. Você tocou num ponto crucial. E aí talvez esse seja o ponto de equilíbrio para que ele corresse solto, ficasse muito à vontade, porque muitos não acreditavam que ele deixasse o governo. Inclusive você. Eu mesmo acreditava que ele não deixaria. E por que eu acreditava naquele momento que ele deixaria? Porque ele estava com 2 anos e 9 meses pela frente para continuar numa gestão. E ele, ao sair, ele teria que enfrentar toda uma estrutura já montada, sem que a dele tivesse montada. Você não consegue conferir 10 candidatos a deputado do Brade. Você consegue? Você não sabe. Quais são os partidos que de apoio ao Brade? Os deputados federais, ele não tem 10 nomes, pelo menos que o povo conheça que sejam candidatos a federais. Então, ele não conseguiu formar chapa de vereadores do campo proporcional estadual e federal, ele não conseguiu um leque de alianças de partidos e está agora tentando pegar os desgarrados ali, acolá, né, para poder formar uma base para ser candidato. E aí eu confesso que eu não acredito numa candidatura assim. Na hora que o jogo endurecer, na hora que as convenções acontecerem, que der o tiro para cima naquela corrida de 4 por 100, vai começar o jogo, eu não sei se conseguirá resistir à força de toda uma musculatura política em volta, num estado tão grande, em favor de um lado só. Eu quero te lembrar que vamos lembrar que em 2002, o Zé Reinaldo era vice de Rosiana. 3%, entrou na disputa com 3%, se não me engano, 2%. 3%. Não é? E a musculatura política em volta da sua candidatura o elevou a ganhar a eleição no primeiro turno. Tem muita gente que, assim, eles nem comparam essa eleição do Zé Reinaldo que você trouxe aqui. Eu já conversei com outras pessoas, que eu vejo a mesma... Aliás, o Orleans já foi na frente, porque naquela época a situação do Zé Reinaldo era bem mais difícil, mas enfim. Mas muita gente compara com a eleição do Edinho Lobão, que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós estamos que eu vejo hoje, uma estrutura de governo que quer fazer ser sucessor, que foi o que eu não vi na época do Edinho. Tem muita gente que segura, até tem vídeos aí que eles fazem paródias, uns ataques ao candidato Orleans, ao pré-candidato Orleans, em cima dessa história do Edinho. E como é que você vê isso aí? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali, por cenários exemplo, diferentes. Totalmente diferentes. Nada com nada. Ali tinha uma fadiga, né? Fadiga de 40, 50 anos de mando de um mesmo bloco político. Tinha o pós-Jackson Lago Cassado, não é? E esse desgaste possibilitou que, naquele momento, o Flávio carregava como se fosse na corrida 4x4, ele carregava na oportunidade a ideia, ele carregava o sentimento, ele carregava todo aquele desgaste. Era o cara do novo. Não só isso, o desgaste ao longo dos 40, 50 anos recaiu sobre ele. Podia ser qualquer outro nome, mas evidentemente que também era um nome preparado, o nome tinha sido federal, um nome que vinha da magistratura, e o povo recaiu a escolha sobre aquele candidato escolhido. E foi a vitória que todos nós conhecemos. E outra, o próprio Edinho foi um candidato tirado de última hora para ser o candidato do governo. O candidato inicial era Luiz Fernando. Então foram momentos diferentes.
o desgaste possibilitou que o Flávio Dino conseguisse ganhar uma eleição. Essa eleição é completamente diferente. O candidato, ele conhece toda a máquina, ele nasceu dentro dela, conhece os projetos, está alinhado com ela. E o grupo político está com vontade de conhece eleger. a classe política o conhece, tem confiança, tem relação, tem identidade e ele se propõe a dar continuidade a todo esse projeto que está dentro do projeto, que ele ajudou a consolidar esse projeto. Então, as candidaturas, elas são de continuidade e elas são de ruptura. Aquele momento do Flávio era um momento de ruptura. As candidaturas se apresentam e o povo ali tira um conceito. Eu vou repetir. Tem candidaturas, tem campanhas que são de ruptura e tem campanhas que são de continuidade. É facilmente distinguir isso. Um dos requisitos principais para você entender a diferença de uma candidatura de ruptura e uma candidatura de continuidade. A candidatura de ruptura, o governo está mal avaliado, o governo está desgastado, o sentimento de mudança é muito latente. O governo de continuidade, o governo está bem avaliado. É o caso do governo Brandão. O governo Brandão tem acima de 60% de avaliação. Sim. Se fosse ele o próprio candidato, eu não sei nem se o Braide se aventuraria a sair para esta aventura. Muito bem, o povo não tem um desgaste com a gestão. Você não vê alguém falar mal do governo. Um governo que entrega, o governo do Estado Popular, que ampliou de rodovias, o governo do Maranhão livre da fome, o governo do Tô Conectado, o governo do cartão CMA. Tem muita coisa. Mas é justamente o que mexe com, me deixa intrigado, é isso aí. O Brandão tem muito bem avaliado. E sempre foi em todas as pesquisas, desde o início da gestão dele. E ainda assim a gente observa essa dificuldade. Vamos para a região metropolitana. A região metropolitana do candidato do Brandão, do Orleans, em relação ao Braide. E, né, segundo pesquisas, existe uma dificuldade também em algumas cidades do interior. Então, como é que explica isso, meu time? O ex-prefeito Braide, ele vem numa trajetória percentual que ninguém contesta, de 30 e alguma coisa. 32, 34, 33, 36, desde o ano passado. De 10 meses para cá, é inconteste isso. O Orleans tinha quanto nesse mesmo período? 8, 9, 10. Quem que cresceu? Foi uma coisa absurda de crescimento. O Orleans saiu de 8, 9, no mesmo período que o Braide já tinha 32, 34. Ele foi para hoje 32, 34, 36. Todas as pesquisas sérias, diversas, eles estão empatados tecnicamente. Todas eles estão empatados tecnicamente. Então, você vê o gráfico de crescimento dos dois nos últimos 10 meses, o ex-prefeito estacionou e o Orleans deu uma guinada imensa, muito grande, impressionante para o crescimento nesses 10 meses de lá para cá. Saiu de 9, 12, 14, 16... Está em todas as pesquisas acima de 30, acima de 3 dígitos. Aí eu vou fechar com o seguinte conceito. Qual é a disputa de um candidato da musculatura, do governo, da estrutura, que perdeu a eleição estando até 10 pontos atrás? Eu não conheço. Nem eleição municipal e nem eleição estadual. Nem no Maranhão e nem em lugar nenhum. Se você está empatado tecnicamente, os sinais de vitória desse candidato já está muito claro. Se você tiver 10 pontos, 10 primeiro que não é 10. Se tiver 10 a menos, são 5. Porque na hora que tu tira 5, já empatou. Então, nós estamos ainda a quase 2 meses da convenção. O Orleans já subiu de 9 para 30 e poucos, é acima de 20 pontos. Já está colado, empatado tecnicamente. E este grupo, essa musculatura, não entrou o seu potencial nem 40%. Tá faltando o quê para chegar ao seu 100%? Uds, se você for avaliar hoje, assim, bem com os pezinhos no chão e olhando para todos os lados, essa musculatura não chegou a 40%.
Na hora que ela entrar, chegar em 60, já passa. E no momento que passar, o candidato de oposição não consegue mais uma adesão, não consegue as ajudas, não consegue capitalizar para ele as forças que estão em dúvida, porque não enxerga mais a possibilidade desse candidato ultrapassar. Ora, se ele não ultrapassou antes, se ele não avançou tanto, se ele não se distanciou até agora, ele vai se distanciar daqui para frente, por qual motivo? Se o potencial da estrutura não entrou. Então, tu pode esperar aí até a convenção, evidentemente, que muitas dessas lideranças, muitos desses atores da política, eles ficam ali meio que olhando, esperando o momento, tem a questão da estrutura própria de campanha, tem despesa, tem custo, e aí cada município, cada um com sua característica, uns mais, outros menos, uns que se aventuram mais a entrar na campanha, uns que são mais afoitos, outros nem tanto, estão esperando o momento adequado. Mas na hora que toda essa estrutura, você tem, por exemplo, 217 municípios, as figuras que vivem o dia a dia desses municípios, desses 217, Brade hoje não consegue talvez 10. Meu time, me diz uma coisa aqui, baseado no que você está falando, deixa eu te fazer uma pergunta. Seria errado, você com toda a sua experiência como prefeito, jornalista, marqueteiro, não gosto dessa palavra, eu te falei isso outro dia, não gosto dessa palavra marqueteiro, eu acho ultrapassado isso. Mas enfim, com toda essa experiência, seria correto, me corrija se eu estiver errado, seria correto dizer que o Brade entrou na campanha já com o teto, já no teto, e que isso pode ser um problema para ele? Isso é tão verdadeiro que nós acabamos de falar, que os 30 pontos, os 3 dígitos, não passou, né? Não passou disso. E o Orleans, que tinha 8, 9, 10, 6 lá atrás, há 10, 11 meses atrás, que nem candidato a governador era. Orleans era candidato a federal, né? Candidato federal. Você sabe tudo que ocorreu, Sim. As confusões de um grupo que deu um problema interno, isso já praticamente meio que equacionou, né? Ainda tem aí um fio de cabelo remotamente que pode ainda ter uma reviravolta. Peraí. Pode ter uma reviravolta? Começa assim. O grupo, você está me dizendo que pode ter uma reviravolta. Essa confusão todinha aí, e muita gente diz que não tem volta. Pode ter um acordo, pode voltar a ter uma parceria do grupo do Flávio Dino, dos dinistas, com a pré-campanha do Orleans? Eu ainda admito que sim. Vamos lá. Por quê? A política... Tem muita gente que não acredita mais nisso. Na política, tem momentos que ela aproxima e tem momentos que ela distancia. Às vezes, os mesmos motivos que afasta são os mesmos que aproximam. Então, por exemplo, se amanhã houver a possibilidade do Márcio Gerri ser primeiro suplente de senador em uma chapa composta aqui com Orleans, com um nome que tenha status de ministro do presidente Lula. Ele vira senador, assim como a Ana Paula virou senadora, né? É outra história. Ana Paula virou senadora ali no apagar das luzes, quando o Otelino estava com o Éfito, ele não estava com o Brandão. Então, e ele veio a compor, ninguém admitia que o Otelino vinha, e ele veio e foi aqui agraciado com uma vaga de suplente da senadora Ana Paula. E ela virou senadora posteriormente, com o Flávio indo para o Ministério da Justiça e depois definitivamente para o STF. Então, nós estamos aqui no campo das hipóteses. Eu estou dando um exemplo aqui, podia ser de outros. Mas se acontecer uma situação dessa, muda muita coisa no cenário. Muda muito, mas tem tempo, não tem? A convenção só é do dia 20 de julho a 5 de agosto, é o prazo. Então, o prazo existe, as possibilidades existem. E eu falei há pouco, o que o distancia na política são os mesmos motivos que às vezes aproximam. O vice, vindo do PT, por exemplo, o presidente Lula precisa de um palanque no Maranhão único de preferência, não precisa? Sim. A eleição presidencial será uma eleição disputada, não tem eleição antecipada, ganha por antecipação. É eleição que se presume dura. Quem seria esse vice do PT, na tua avaliação? Tem vários nomes. O Felipe? Eu não vejo o Felipe nesse momento para ser o vice diante de algumas circunstâncias. Mas na política sempre tem um lugar.
tem algum espaço importante que possa contemplá-lo. A Criciele, por exemplo, um grande nome, Rubem Júnior, outro grande nome, a própria Lisiane, que atualmente candidata a senadora, outro nome importante para compor a chapa de vice. E tem muitos outros nomes no Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, e que seria assim, um fato novo, interessante, como você acabou de falar, que poderá mudar muitos destinos da eleição no Maranhão. Mas, Miltinho, veja bem, o que você está me falando aqui é que independente, é o que está dando a entender, que independente já do apoio declarado do presidente Lula, do PT, à pré-candidatura de Felipe Camarão a governo do estado, pelo que eu estou vendo, ainda existe um diálogo aí entre o Grupo Brandão e o PT, né? Na política há sempre essas possibilidades, né? O combustível da política é o diálogo, né? Então eu creio que nos dois campos tem homens muito preparados, inteligentes, os interesses a prevalecer do Brasil e do Maranhão têm que estar acima dos interesses de alguns, né? E eu creio ainda nas possibilidades. Eu estou dizendo aqui, não estou falando com procuração de ninguém. Você fez uma pergunta, eu estou dizendo aqui o que eu penso, o que eu acho, e também acredito que seria de fundamental importância para esse momento histórico do Maranhão, do país, que este grupo que ganhou a eleição em 14, ganhou em 18, ganhou em 22, poderá juntos ganhar também em 26. Por que não? Como você já viu, admitiram, inclusive, que no segundo turno poderão estar juntos. Isso aí você já viu, do presidente do PT, Edinho, Sim. do próprio presidente Lula, já externou, não é? E que externaram também que não iriam para o campo do ex-prefeito Pride. Ora, se estas considerações já foram liberadas a público, por que não antecipar? Quem pode se juntar no segundo turno pode se juntar no primeiro turno. Sim, faz sentido. Como é que a gente pode comparar a estrutura política hoje do Eduardo Braide, no interior do Maranhão, e a do Orleans? Olha, completamente diferente. E essa é a razão principal de que eu não acreditava na coragem do ex-prefeito Braide de deixar uma prefeitura para enfrentar, né, essa estrutura montada, preparada, vamos dizer, para a guerra. Porque quando você vai para uma disputa, você tem que saber e conhecer o seu tamanho. Tem que considerar a sua força para enfrentar, né, o opositor. E eu não consigo compreender e ver as chances do ex-prefeito Braide derrotar uma estrutura que tem em favor do Orleans Brandão, já montada em todo o estado. A gente pode fazer uma conta rapidinho, você tem um estado que tem 217 municípios, o Braide hoje teria, teoricamente, 10 prefeitos como aliados. Quando eu falo prefeito, não é que só o prefeito vota. Por trás do prefeito tem uma Câmara, falar em Câmara, Câmara de Vereadores. O Braide não dialoga com o vereador, nem com os deles. Dialogaria nem com o prefeito? Nem com dele, né? De 31, salvo engano, vereadores de São Luís, salvo engano, 28, ele sequer quer recebê-los. Se ele não quer receber, não dialoga com o vereador dele, imagina o vereador lá do interior. E o meu vereador de São Mateus. Porque o prefeito ele quer ter diálogo também com, assim como os vereadores, o prefeito quer ter diálogo com o governador. Sim, evidentemente. Será que vai se repetir essa mesma situação de não ter diálogo com os vereadores de São Luís? Será que o Braide, se eleito, teria um bom diálogo com os prefeitos? Qual foi o primeiro discurso do ex-prefeito Braide? Foi de que ele, se eleito for, ele vai governar sem as amarras. O que é que ele disse das entrelinhas? Ele vai governar sem conversar com ninguém. E quando se fala em lideranças políticas, você não está falando só no político de mandato. O quilombola é uma liderança política. O presidente da associação lá do bairro é uma liderança política. A presidente da Associação das Mães é uma liderança política. O líder estudantil jovem é uma liderança política. A Colândia de Pescadores e Trabalhadores é uma liderança política. Ele disse que não vai conversar com ninguém, que ele não quer conversa com ninguém. Ele quer governar sem amarras, igual ele governava com decreto e com decisão judicial para qualquer
objetivo. Foi assim o governo do ex-prefeito Brade. Isso assustou e assusta essa gama de lideranças políticas do Maranhão. Do líder de pescador ao líder juvenil, ao líder na Câmara de Vereador. Ora, porque se ele não dialoga, e ele faz questão de dizer que não dialoga, que não quer dialogar, causa medo, causa espanto num Maranhão tão grande de você se apresentar, de você se unir, se juntar a um possível governador que não quer conversar. Ora, ninguém conversa, ninguém procura dialogar com quem não quer dialogar, não é? Então essa é uma preocupação latente, é uma preocupação que ela circula em todo o Maranhão. Então, quando você fala de estrutura, enquanto essa estrutura ele não tem e não quer ter, o Orleans é aquele candidato municipalista que dialoga, que conversa, que olha no olho, que senta em todos os lugares, que conhece o Maranhão, que conhece os programas efetivados no governo de 4 anos. E não só conhece, ele ajudou a implantar a todos. Ele se preparou para conduzir este governo. Então Mas a oposição, ela quando bate no Orleans, bate atingindo ele na questão... O próprio lance do bebezão, quer dizer, que é um cara inexperiente, que é jovem, que é simplesmente o sobrinho do governador. Você conhece o Orleans melhor do que ninguém, né? Tá ali na coordenação de campanha dele. Quem é o Orleans? Ele tem capacidade, ele tem capital político para gerenciar o governo do estado do Maranhão? O Orleans é, muito provavelmente, um dos maiores e melhores quadros da política do momento. Me impressiono com a capacidade dele de diálogo, com a capacidade de absorver as coisas do Maranhão, o que deu certo, o que precisa dar certo, o que precisa melhorar. Ele chamou para si a responsabilidade no dia a dia junto com o governador, estando ao lado, vivenciando cada programa, vivenciando cada projeto estratégico em todo o estado dos 4 anos. É como se ele tivesse feito um estágio para poder ser posteriormente governador. E olha que sem ter combinado, porque eu disse em algum momento aqui, ele era mesmo candidato a deputado federal. Mas ele se preparou ao longo desse tempo e hoje é muito respeitado por todos. Se o Orleans passou aqui no programa, os próprios adversários hoje estão se impressionando com o Orleans e dizendo que quando ele responde a uma pergunta, ele está com o teleprompter na frente. Por que dizem assim? Porque eles imaginam que ele está tão preparado, ele está dando respostas tão eficazes, tão corretas e bem direcionadas, que ele estaria ali direcionado com o teleprompter, que é um escrito à frente do microfone. E não é. Não, de fato eu tenho que concordar contigo, porque assim, qual era a imagem? Todas as pessoas oposicionistas que passaram por aqui dizem, quando eu trouxer o Orleans aqui, ele vai ter que ter alguém para ler, tu vai ter que editar não sei o que mais, tu vai ter que fazer as perguntas que a assessoria dele mandar, e a experiência que eu tive com o Orleans aqui foi diferente. Eu até disse, o Orleans está preparado para um debate com o Brade. Acho que eu até te falei muito preparado. Muita gente vai se surpreender nos debates. Se tiver que ter esse debate, muita gente vai se surpreender e eu creio que ele vai sair maior do que ele vai entrar. E eu vou aqui também lembrar uma coisa. Eu vou fazer um comparativo com o Ivo lá em São Mateus. Havia muita discriminação com o Ivo, em situação semelhante, que também é meu sobrinho. Sim. E era meu vice, quando foi lançado. E por que ele foi lançado? Ele não foi lançado porque era meu sobrinho, porque ele conhecia o governo, ele acompanhou comigo como vice. O Orleans acompanhou como secretário de articulação municipalista, secretário municipalista. Conheceu o Maranhão de perto, tudo, sim, todos os programas diariamente, atendendo todo o estado. E aí o Ivo, ao ser lançado, tinha esse preconceito inicial e depois o Ivo, uma vez eleito, se tornou como um grande líder municipal, como um dos maiores prefeitos da história de São Mateus. Foi presidente da FAMEM. Foi presidente da FAMEM, foi escolhido vice-presidente da CNM, Confederação Nacional dos Municípios,
foi indicado pela CNM para ser conselheiro do presidente Lula, nos cargos que tiveram de conselheiro criados pelo governo Lula. Enfim, se destacou como um grande nome na política, o Ivo Rezende. Na mesma situação, muito semelhante. Então a gente não pode, por antecipação, se precipitar e fazer um conceito equivocado, preconceituoso, só porque é jovem, só porque é sobrinho. Não existe isso. Tem que se ver se ele está preparado, se ele tem as condições, se ele conseguiu, nesse período que está lá junto ao governo, ter se destacado, e se destacou muito. Ele adquiriu, ao longo desse tempo, desses 4 anos, o respeito de todos que o cercam. Hoje o Orlando tem um respeito da classe política, tem um respeito pelas demais classes que não é política, tem respeito do povo. Onde o Orlando chega, e eu tenho acompanhado em alguns momentos, ele é abraçado pela dona de casa, ele é abraçado e festejado pela criança, pelo jovem, né? Teve a ideia do Tô Conectado para a Juventude, teve a ideia do cartão Maranhão Livre da Fome, foi agora motivo de estudo na Estônia, foi chamado um país importante, né, da economia mundial, bem consolidado, para que o Maranhão informasse como é que tinha chegado. Programa Maranhense. Programa Maranhense e acompanhado, estruturado e idealizado pelo Orleans. Então, você não pode condenar alguém por antecipação sem lhe dar oportunidade. Mas, Miltinho, veja bem, outra informação que você está me passando aqui. Um programa do Maranhão, do governo do estado, idealizado, coordenado, acompanhado pelo Orleans, e que está sendo referência fora, está sendo estudado para ser fora aplicado, do Brasil. Fora do Brasil. Mas por que isso não chega no povo? Porque está se vendendo, a oposição está conseguindo vender uma imagem que o Orleans é despreparado, e você vem aqui e me mostra que, peraí, esse cara não é esse cara despreparado que estão dizendo. Eu estou fazendo minha análise aqui. Por que não se consegue até agora, assim, até esse momento, passar essa imagem do Orleans? Do cara que realmente faz, que tem potencial para fazer. É por isso que a gente não pode julgar as pessoas sem lhe dar oportunidade, né? Uma vez dar oportunidade, que você vai ter, de fato, as razões para julgá-lo. E a oportunidade que o Orleans teve, ele se apresentou muito bem, ele apresentou modelos importantes para melhorar a vida das pessoas. Está aí a prova, que é o cartão Maranhão Livre da Fome. Me explica esse cartão, porque realmente eu não conhecia. O cartão Maranhão Livre da Fome, o beneficiário recebe para comprar exclusivamente alimentação. Não pode fazer um jogo de aposta, ele não pode desviar para comprar o crédito do celular, ele tem que ser exclusivamente para alimentação. Para famílias em situação de vulnerabilidade, né? Então são R$300 por pessoa e faz um acréscimo por filho, por criança que tiver em casa, salvo engano, de mais R$50. Então, é um orçamento complementar para famílias de vulnerabilidade. Você sabe quantas pessoas, quantas famílias foram beneficiadas por esse cartão Maranhão? Essas providências tiraram aproximadamente 1 milhão de pessoas no Maranhão de situação de vulnerabilidade, de fome. E tem 400 mil pessoas hoje beneficiadas. Projeto do Orleans. Projeto do Orleans, acompanhado, idealizado e efetivado. Inclusive, foi, na maioria dos municípios, fazer entrega deste cartão pessoalmente, porque foi uma espécie do carimbo do Orleans, né, a identidade do Orleans, para dizer: eu estou acompanhando o meu estado, eu sinto a dor das pessoas, eu quero fazer pelos mais humildes, pelos mais vulneráveis, e esse cartão foi um negócio fantástico. No começo, eu mesmo fiquei querendo entender, e depois eu vi o quanto ele está sendo importante para as famílias. Eu vi um depoimento dessa família emocionante, uma família emocionada, dizendo da ajuda, da importância deste cartão para aquela família em situação de vulnerabilidade. O Tô Conectado foi outro projeto de muito envolvimento do Orleans, que é o jovem da rede estadual de ensino receber um tablet com internet, com as condições para estudar, e ali ele encontra tudo que tiver de informação, né, para poder, com o mundo que nós estamos hoje, das informações na palma da mão. Projeto operado por Orleans. Operado por Orleans.
para que todos os estudantes, sem exceção no Maranhão, são aproximadamente 300 mil jovens que estão hoje conectados. Quando fala conectado, é dizer que esse jovem ele está num mundo que vai qualificá-lo, que vai criar as condições de igualdade para que ele possa crescer, se desenvolver e competir no mundo global. Se fala no Orleans, na pré-candidatura do Orleans, que é sobrinho do governador Carlos Brandão, como algo que lembra oligarquia, né? Beleza, ele é sobrinho do governador. Mas nós temos um Eduardo Braide, ex-prefeito de São Luís, filho do Carlos Braide, político, tem irmão deputado, então é um cara que, por mais que ele levante uma bandeira antipolítica, ele é um cara que foi criado dentro da política tradicional. E o que pode também partir para uma, se ele for eleito, de repente, uma sucessão, botar um parente, que é alguém mais de confiança, alguém que esteja perto dele. Como é que você, como analista político, vê essa questão? O Orleans é tratado como oligarquia, a pré-candidatura do Orleans. E o Braide, que ele não está nesse cenário de ser um candidato apoiado por quem está no poder. Mas ele é um cara que vem da tradição política, que ele nasceu dentro da política, apesar de pregar antipolítica. Você, como é que analisa isso? Não passa de narrativa. Narrativa a gosto. Você já respondeu. O Braide é filho de Carlos Braide. Foi deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A tia foi deputado, o tio prefeito, o irmão é deputado, não é? Agora quer ser estadual, quer ser federal, ele é prefeito, quer ser governador, não muda. Então, você vai pro candidato Felipe Camarão. Felipe, amigo querido, tal, e uma pessoa que, infelizmente, era para estar todo mundo no campo aqui, mas a gente já sabe o que ocorreu, né? Uma pessoa que quis percorrer outros caminhos, os conceitos eu não vou aqui, e os motivos eu não vou aqui tratar, não é? E discorrer, mas é filho também de um tradicional político, que é o Fio Camarão, outro amigo, foi vereador de São Luís, secretário de governo. Por que discriminar o Orleans? Se os demais têm as suas origens de famílias tradicionais na política do Maranhão. Então, no máximo você vai entender e reforçar que todos têm origem política. E não vejo nenhum demérito para que alguém possa chegar a um cargo e ser impedido de vir à política ou qualquer outra profissão porque o pai, a mãe, foi um dia aquele ofício. O filho do pescador, ele não pode ser pescador. O filho do médico não pode ser médico. O filho do comerciante não pode ser comerciante. Aí você vai barrar as pessoas. O filho, né, do jornalista, ele não pode ser jornalista. O filho do teu pai era um conceituado jornalista, né? Udes Cruz filho. Então, nem sempre os filhos acompanham a tradição do ofício, da ocupação do pai. Mas se uma vez envolvido naquele dia a dia daquelas informações, ele vir a ocupar o espaço que o pai, que a mãe, que alguém, não vejo nenhum motivo para você execrar alguém. Não é isso que vai lhe dar uma nota máxima ou menos. Não é isso que vai dizer se você vai ser um bom gestor ou um mau gestor. Isso é uma besteira absoluta, uma narrativa improcedente e mais, quando se compara que todos têm uma origem de pessoas ligadas à política, mais ainda cai por terra este argumento. Ver o que vai acontecer nas urnas, o povo que vai decidir, o povo que vai avaliar, né, se vai ser um governo de continuidade para manter as conquistas e avançar, ou se vai romper tudo isso aqui, vai ser um governo de ruptura, que eu não creio, porque os sinais não são esses. Eu repito, disse em algum momento antes, que esta eleição é eleição de continuidade, não é eleição de ruptura, são conceitos que ficam muito claros numa campanha e não vai ser diferente no Maranhão nesse momento. Eu vou te fazer só mais duas perguntas, e olha, um dos podcasts mais longos da história desse Udiscast, né, com o Miltinho aqui,
muito esperado. Pena que eu acho que eu não me preparei tão bem, gente. Tenho que confessar para vocês que eu não me preparei tão bem. Isso. Mas, enfim, é uma honra ter o Milton. Mas, Milton, eu tenho 2 perguntas aqui, antes de encerrar. E a primeira é, Laésio Bonfim desistiu da disputa, vai para o Senado. Como é que fica o cenário? Quem acaba ganhando com isso? Eu quero tua visão. Eu falaria aí da polarização. Quem não polariza, não cresce. Quem não polariza, não avança. Terceira via, começa e termina em terceira via. Porque os candidatos que polarizam, eles formam as torcidas. Eles formam os que defendem, os que atacam, e isso vai dando musculatura às candidaturas. Foi sempre assim, e não vai ser diferente aqui. Então, de um polo, a candidatura do Orleans. De outro polo, a candidatura do ex-prefeito Braga. Os demais vão murchar ou estacionar, né? No caso, agora não tem nem os demais. Tinha o Laés, já desistiu. E desistiu por quê? Porque não conseguiu avançar, não conseguiu crescer pelo fenômeno da polarização, que não ocorreu. E, muito bem estabelecido, um candidato do polo do governo e outro candidato do polo da oposição. Inclusive, também no polo nacional. O Orleans, que representa mais o campo aqui, mais ligado ao presidente Lula, e o candidato Braide, que representa muito mais o campo da direita, o campo ligado ao candidato Bolsonaro. Isso também o eleitorado vai acompanhar, vai mirando quem é quem, vai definir os conceitos de quem está mais ligado a quem e defendendo qual pauta. E aí o eleitorado vai se afinando com um ou com outro. E isto em favor do Orleans no Maranhão, porque o presidente Lula tem uma aceitação popular muito maior do que o Flávio Bolsonaro. Já ocorreu nas eleições passadas, não mudaram até aqui. Essa coisa de dizer que o Lula despencou não é verdade. As pesquisas, de um modo geral, têm aí uma média acima de 60% em favor do presidente Lula, e o candidato Bolsonaro, no campo ali dos 20 e pouco, não chega a 30. Na hora que for a campanha se afunilando, esse eleitorado também vai se definindo por um ou por outro que esteja afinado no campo nacional. Agora, peraí, agora eu vou ter que me estender mais um pouquinho. Vamos lá. Eu tenho 2 situações para te perguntar aqui. Você falou do Lula e do Bolsonaro. O Eduardo Braide, ele anunciou, né, a vice dele, que é tida por muitos como bolsonarista, né? Pelo menos seguidora do Nicolas ela é, né? E muita gente questiona. O Braide é quem? O Braide é Lula, o Braide é Bolsonaro, o Braide é o quê? E ele sempre diz que ele é o povo, né? Braide, na tua opinião, ele é Bolsonaro, ele é Lula, ele é o quê? Todas as sinalizações dele estão mais à direita. Você acabou de dizer, uma vice com esse perfil, né? E ele rejeitou o próprio PT no Maranhão. Ele rejeita os próprios recursos que o presidente Lula destina ao governo dele em São Luís. Ele faz questão, recursos públicos, milhões. Peraí. O Braide recusa recursos do governo federal? Ele não recusa, ele não propaga. Ele recebe, entendi, mas não se referencia a eles. Entendi. Ele recebe o recurso e fica no anonimato. Entendi. Não faz menção ao que recebe. Milhões e milhões, eu acho que até bilhões. O Hilário, que é secretário executivo do Ministério das Relações Institucionais, teve aqui recentemente disso de público, disse até os valores, né, de recursos que vieram do Maranhão, né, os PACs da vida, e que ele esconde. Ou seja, são sinalizações claras de que ele não quer se afinar com o campo do presidente Lula. Enquanto o Orleans, em todas as suas narrativas, em todas as suas identidades visual, tem lá a foto com o presidente, o próprio Dingo afinado, as pessoas que o cercam. O presidente Lula foi o presidente que mais veio aqui, que mais mandou ministro para cá, que mandou muitos recursos, e diferente do Braide, tanto o governador Brandão como o Orleans faz questão de dizer que o presidente Lula é companheiro, é aliado e que ajudou e ajuda muito o Maranhão e o governo Brandão. Então é por isso que um se afina mais e o outro se distancia
E aí eu tenho convicção de que ele, embora esconda o lado, na minha compreensão, na minha interpretação e na minha leitura política, é um equívoco, um grave equívoco, sob o ponto de vista estratégico. Porque o candidato que não tem identidade com ninguém, apostando que ele vai ter uma linha direta com as pessoas estão observando. As pessoas não aceitam isso. O candidato tem que, errando, acertando, ter uma identidade, especialmente no campo nacional, no campo ideológico, ou no campo, pelo menos, de uma proposta clara, objetiva e direta. E o Braide, como não tem identidade. Como você disse, o Braide é um candidato sem identidade. E isso o prejudica. Na eleição passada, nós temos aqui um exemplo clássico. O Everton estava disparado. É tanto que foi apelidado de foguete. No momento que o Lula declarou o apoio ao Brandão à época, ele não teve o apoio, ele veio a público e disse o quê? Que ele não era nem Lula e nem era Bolsonaro. Ele era o Maranhão. O que foi que ocorreu com ele? Ele ficou sem identidade e despencou nas pesquisas. Hoje o Everton, meu senador, ele reconhece o equívoco da época. E este equívoco, este grave equívoco, o Braide está repetindo. Agora, a gente falou rapidinho da questão do Everton. E aí, eu lembrei da situação que eu vou ter que te pedir, que eu estender mais um pouquinho, que eu vou precisar da tua opinião. O Laércio Bonfim foi o grande fenômeno na eleição passada para o governo do estado. O cara foi fenômeno, deixou o Everton lá para trás, enfim. Mas nesse momento, a gente comentou aqui alguns minutos atrás, o Laércio, ele teve que abandonar a disputa desse ano, né, como governo, e se declarar pré-candidato a senador. O que foi que aconteceu? Como é que o cara que foi fenômeno na eleição passada se encontra numa situação eleitoral como está hoje, tendo que abandonar a disputa? Você vê como é verdadeiro a questão desse afinamento com a identidade nacional, com a política nacional. Ela verticaliza. Na campanha passada, o Laércio se afinou com o campo bolsonarista. O eleitor bolsonarista se identificou, se aproximou e ele criou as condições para isso. O Everton disse que não era nem Bolsonaro e nem Lula, despencou. E era um cara que tinha uma campanha que era uma potência louca. Acima de 30 pontos. Foguete não dá ré, né? Foguete. Estava lá nas alturas. E aí ele ficou sem identidade e despencou. O Lula abraçou a campanha do governador Brandão, que era vice à época, passou a ser o candidato, né, do Flávio, e cresceu bastante junto com a força do governo estadual, junto com a força do governo federal à época, e virou o candidato eleito no primeiro turno. E o Laércio andou ali meio que batendo na trave, quase levando a eleição para o segundo turno, por menos de 2%. Ali foi fenomenal. Por menos de 2%, ocupando a segunda colocação. Nesta eleição, ele não conseguiu esse mesmo espaço. Por quê? Porque, pelo menos aparentemente, tem um candidato que já ocupou, embora não queira ocupar. Seria o Eduardo Braide. Com a sua confissão, não é? Você acabou de dizer. Ele mas não quer ser. Aliás, essa é uma situação frequente no Braide. Ele mas não quer ser. Ele é bolsonarista, mas não quer ser chamado de bolsonarista. Ele se afina com os bolsonaristas, com a vice-bolsonarista, com todo o conselho bolsonarista, mas não quer ser bolsonarista. Ele não quer o PT no seu palanque, mas ele não quer... Fica até difícil a gente fazer a salada, né? Você viu que o PT, alguns membros do partido, quiseram se aproximar. Sim. A Elisiane, à época, recentemente quis se aproximar, e o Fernando deu uma lapada nela. Deu uma rechaçada, vai pra lá que aqui não te cabe. Foi mais ou menos assim, foi até grosseiro. Foi forte, achei foi forte. Foi até grosseiro. Muito bem. Então, essa situação o elevou a ter uma identidade. E, desta feita, quem despencou foi o Laércio.
Quem desta feita ele especou foi Laércio. E ele não teve as condições para continuar a campanha, é tanto que renunciou. Entendeu? Então, eu estava falando e lembrei que o ex-prefeito, ele mas não quer ser. Eu lembrei também da questão de que ele diz não querer os políticos no seu palanque, mas a cada dia ele aparece com uma foto, com uma informação de algum aliado que adquiriu, embora alguns aliados que não estejam muito na ordem do dia, que não estejam muito bem estabelecidos, não é? Mas ele se apresenta sempre do lado do político. Chega nas cidades cercado de políticos e chega procurando os políticos. Eu repito, e esses políticos nem sempre são políticos muito bem conceituados de votos que se apresentam muito bem nas cidades. Mas ele sempre está cercado e diz para todo mundo que não quer estar do lado deles. É assim meio que questionável, difícil até de entender esses conceitos do ex-prefeito Brade. Mas vamos para frente e aí a população certamente está olhando, está analisando. A população vê tudo, as pessoas veem tudo, a gente é observado, às vezes a gente pensa que não é observado, mas as pessoas olham, observam, fazem suas leituras e depois procuram decidir da melhor forma. Beleza, Miltinho. Agora vamos falar de jingle, rapaz, que tu tem uma história, porque é marqueteiro, o homem não é só prefeito não, o homem é tudo. Agora, você já fez jingle pro Flávio Dino, já fez pro Jackson Lá na Lago. campanha do Flávio, a primeira de deputado federal em 2006. Era meu deputado federal. Fez pro Jackson também. Fiz para Jackson, doutor Jackson. Quem mais? E do Orleans, vai ter jingle do Orleans? Já está na rua. E qual é o jingle? O jingle. Não pode falar agora, né? Já é o jingle de campanha, não pode falar, não pode ter Pode, tá estourado aí. É o jingle que está tocando em toda a pré-campanha. É pré-campanha, né? Pré-campanha, vai. Pré-campanha, na verdade, é uma campanha que só não pode pedir voto. A legislação só diz que o candidato, os pleiteantes não podem pedir o voto expressamente, mas podem reunir e tem as multidões. Tem alguns estados que os pré-candidatos estão indo para a rua, Alagoas, por exemplo. Né? E aí o jingle da campanha passada, que foi muito tocado, a gente fica feliz, e agora novamente conseguimos emplacar. Dentre muitos que se apresentaram, o nosso foi escolhido. E eu, antes de cantar um trechinho aqui para você lembrar do jingle, o jingle não é só uma musiquinha bonita. Qual a importância do jingle numa campanha? Agora eu estou perguntando para o marqueteiro. O Duda costumava dizer que o jingle é o discurso cantado. É a mensagem do candidato que vai entrar na cabeça para que o eleitor entre na cabeça, absorva. E ele costumava dizer que quando entra na cabeça, que consegue cantar e atinge o coração, consolida o voto. Então, o jingle é fundamental, porque ele expressa a imagem, o conceito da campanha, o direcionamento da campanha, da figura daquele candidato. E aí a gente trouxe esse jingle com a seguinte proposta. O Orleans, às vezes, você para tentar fazer uma rima e não fica muito fácil criar uma rima com Orleans. Aí teve essa sacada aqui, que é divina, que eu fico muito feliz que deu certo, que é mais ou menos assim. Olê, 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 Orleans. Olê, 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 Orleans. Ano de Copa, batucada nos estádios, né? Aí vem o Maranhão de tantas belezas. Tu és fruto deste chão. Tu és forte em todos os cantos. Seguir em frente é nossa missão. Tu és forte em todos os cantos. A grandeza do Estado. As belezas do Maranhão, primeira linha. E, vou repetir, fugiu aqui. O Maranhão de tantas belezas. As nossas riquezas naturais. Tu és forte em todos os cantos. Seguir em frente é a nossa missão. Dar continuidade ao governo. É um governo de continuidade. É um governo que se propõe a dar continuidade ao que está posto. E eu dizia há pouco. E outra forma é o governo de ruptura, que não é o caso. Sim. O governo bem avaliado. Aí vem a segunda estrofe, que é olê, 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 Orleans. Aí fecha dizendo, vem, bate no peito, vamos seguir em frente. O que está bom
vai melhorar. Eita, Maranhão grandão. E o grandão, ele, para se confundir com o Brandão, com o Maranhão grande, com a estatura do Orleans, que é um homem alto, não é? É forte, e vê um forte também do tamanho, da estatura, e vê um forte do estado, das belezas naturais. É um pouco de tudo isso, e a rima do olê olê dos estados da Copa do Mundo ficou muito bacana. Beleza. Ó, eu geralmente... A Pereira Filho tá aparecendo lá atrás, queimando meu cenário. É o secretário de Cultura aqui da cidade de Raposa. Não fica aí, meu filho, fica com vergonha não. Geralmente eu trago aqui pré-candidatos, né? E eu sempre peço que, antes das considerações finais, né? Que eles olhem para essa câmera aqui, né? E tentem convencer a nossa audiência por que apoiar o seu projeto. Então, nesse caso, eu vou pedir que o Miltinho olhe para essa câmera aqui e que diga, ele que é coordenador, um dos coordenadores, faz parte da coordenação de campanha do Orleans Brandão, que ele diga para o povo aí, de forma sucinta, por que apoiar o projeto Orleans Brandão para governo do Maranhão. Diga lá. Candidato que dialoga, que olha nos olhos das pessoas, que conhece o Maranhão município a município, não é? Que criou projetos importantes como o Maranhão Livre da Fome, o Tô Conectado, que esteve ao lado, nesses 4 anos, do governador Brandão, e vejo que é o nome mais preparado das opções que a gente tem para dar continuidade ao destino do nosso estado, que é um estado muito rico, um estado próspero, que com as riquezas naturais que Deus nos deu, eu tenho certeza que com a sua juventude, com sua força, com sua garra e sua vontade de quebrar paradigmas, conceitos inverídicos, próprios e surgidos ao tempo de campanha, né? Que as pessoas dizem que quando não tem defeito alguém coloca, mas ele está conseguindo surpreender com propostas importantes, com paciência, com humildade, e está superando, e será certamente o Orleans um dos governadores que vai passar a governar esse estado, que vai deixar o seu nome na história. Eu tenho convicção disso. Quando a gente está de um lado, às vezes tem a dose da paixão, evidentemente que tem, da torcida, mas eu estou convencido de que o Orleans será um grande governador e o povo do Maranhão vai se orgulhar muito em breve de ter um governador muito competente, muito comprometido com as coisas do povo, com o interesse do estado do Maranhão. Pois é, Miltinho, quero te agradecer aqui a presença. Eu sei que foi difícil trazer o Miltinho aqui, rapaz, que o homem é atarefado demais, prefeito de uma cidade que está aí a cada dia que passa crescendo mais. Eu estive em São Mateus, recentemente fiquei assim, eu já tinha passado por São Mateus recentemente, mas não tinha parado em São Mateus. E nós paramos em São Mateus e eu vi uma coisa que eu cheguei falando, pô, eu dizia, o agro lá tá bacana e o Miltinho tá mudando aí a cara de São Mateus. E eu vejo como referência a parte da comunicação também de lá eu sair, chegando falando para a turma daqui, ó, o pessoal lá em São Mateus na comunicação não tá devendo nada para São Luís, para a região metropolitana, não. Eu achei muito bom o trabalho de vocês. Fomos muito bem recebidos em São Mateus e é um prazer, cara, estar com você aqui e poder compartilhar um pouco desse nosso trabalho e levar essa mensagem para as pessoas. A galera dos Ubers, né? Quero agradecer vocês também pela audiência. E, enfim, Miltinho, eu te deixo aqui com as considerações finais aqui para o nosso público. Agradecer muito a oportunidade, lhe parabenizar pela condução desse programa, pela qualidade aqui de tudo feito com muito carinho, com muito amor, com muito sentimento, com muita qualidade. Todo mundo aqui que veio comigo impressionado com estas condições que você criou para que a gente pudesse fazer este podcast. E certamente o Maranhão vai conhecer mais ainda cada dia o trabalho que você faz. Você vem de uma origem de um grande jornalista do Maranhão que orgulhou uma geração e você está dando seguimento a esse trabalho com muita força e com muita qualidade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, e agora eu vou dizer mais uma coisa, só para encerrar. Gente, já entrevistei aqui deputados, entrevistei aqui o pré-candidato Orleans Brandão, entrevistei o pré-candidato Enilton, que é do PSOL, enfim, várias pessoas passaram por aqui, vereadores de São Luís, mas eu quero dizer, Miltinho, que pela admiração que eu tenho pelo teu trabalho,
como marqueteiro e que eu tenho acompanhado, eu acho que é a entrevista que eu mais fiquei nervoso e perdido aqui. Porque assim, eu estou diante de uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu tenho como exemplo dentro dessa profissão. Eu faço aqui o marketing digital do Prefeito eu faço para algumas empresas e tudo. E quando eu estou de frente com um cara que é uma referência, nem o Orleans, Fico que muito é o lisonjeado. pré-candidato, eu fiquei aqui tranquilo. Que é isso. Eu Mas fico- contigo, assim, é complicado. É trazer para cá uma pessoa que é referência. É diferente. Então eu tenho que dizer, até pedir desculpa a vocês em casa se eu não conseguir ser, e pedir desculpas ao Milton, se eu não conseguir ser aquilo que eu talvez poderia ter sido aqui. Mas é porque realmente eu estou diante de uma pessoa que Bondade sua. é isso aí. Mas é isso, ó. Quero agradecer a audiência e a paciência de vocês e dizer que no final de semana tem mais. Tchau.